Há algumas semanas eu estava em Lisboa e entrei na livraria Bertrand, buscando alguma publicação sobre a Inquisição em Portugal. Eu tenho lido alguns livros do Laurentino Gomes sobre a escravidão e a participação de várias camadas da sociedade, especialmente portuguesa, nesse assunto. E eu procurei uma coisa sobre a Inquisição e encontrei uma publicação, um livro do Alexandre Herculano, do século XIX, com 3 pequenos tomos sobre a Inquisição em Portugal. Uma história fantástica que mostra mais um dos tantos episódios pelos quais passaram os judeus no mundo, episódios de antissemitismo que tiveram maior ou menor escala e que, lamentavelmente, persistem até hoje. E ali aquilo desatou o raciocínio sobre a imigração judaica para o Brasil lá do norte e a nossa daqui. E ambas são muito ricas. Aquela começando com a chegada ao Brasil dos primeiros descobridores e a nossa já mais recente, decorrente especialmente dos pogroms do czar Nicolau II, de perseguição aos judeus da Europa Central e que foram compelidos a sair dos seus países para buscar sobrevivência. Uma história que nós conhecemos de longa data, infelizmente, ainda está aí, forçando, muitas vezes, outros tipos de migrações. E essa que nos trouxe aqui e que faz com que eu esteja conversando com vocês, eu sou primeira geração de judeus askenazis que vieram para o Brasil em 1913, auxiliados por uma figura histórica de valor incrível, um judeu abonado alemão, filântropo, banqueiro, o Barão Hirsch. Pois o Barão Hirsch tomou a iniciativa, junto com outros judeus abonados europeus, de criar uma ONG, na época, que se chamou Jewish Colonization Association, conhecida aqui pelos que imigraram para isso como ICA, e que tem registros importantes da sua significação com correntes migratórias de judeus para o sul do Brasil. O Barão Hirsch criou as condições para que viessem muitas centenas de famílias destes judeus que eram parte da Rússia, parte da Polônia e de outras origens da Alemanha, da Europa Central. Os meus pais, por exemplo, vieram do que era então uma província do Império Czar, a Bessarábia. Hoje, a Bessarábia é a Moldávia, a República da Moldávia, um pedaço da Ucrânia e um pedaço da Romênia. Com os dois, ela fazia limites, partes do imenso Império Russo. E, graças à ICA, cuja iniciativa não é demais nunca referir, do Barão Hirsch, da família Rothschild e outros, trouxeram estas centenas de famílias, entre as quais a família do meu pai e a família da minha mãe, as famílias Sirotsky, pelo lado paterno, e Birman, pelo lado materno.
E o curioso é que nem pelo lado da minha mãe e do meu avô materno, nem pelo lado do meu pai e do meu avô paterno, eu ouvia muitas histórias sobre as suas origens e a sua migração. No meu mindset, a minha maneira de pensar era de que eles teriam saído muito felizes de lá, porque, afinal, estavam sendo cada vez mais empurrados para o interior e nos pogroms sendo cada vez mais perseguidos e até eliminados. E essa era a minha ideia, a ideia de um local de origem muito cinza, muito escuro, do qual eles gostariam imensamente de sair. E eles vieram para cá, começaram a sua vida modestamente, num programa praticamente de reforma agrária, em que cada família de colono recebia uma gleba de 40 hectares para trabalhar e conseguir o seu sustento, a sua nova vida. E esse foi o começo de todos aqueles. Difícil. Meus pais, por exemplo, foram alfabetizados em cirílico e em Yiddish. Então, ao chegarem aqui, eram praticamente analfabetos, como eles, outros tantos, mas tiveram fortes inputs de comunidade, de solidariedade, com o que puderam estabelecer-se e, muito rapidamente, definiram que deveriam dar aos seus filhos a educação necessária para que pudessem desenvolver aqui as suas carreiras. E esta percepção fantástica fez com que eu e meus outros 4 irmãos, éramos 5 filhos de José e Rita Sirotsky, Rita Birman Sirotsky, fôssemos educados. Eles saíram num primeiro movimento interno da colônia de 4 irmãos, onde haviam se estabelecido em 1913. Em 1920, 7 anos depois, casaram lá no Brasil, lá em 4 irmãos, e mais tarde, em 1933, já com os 4 filhos nascidos na colônia, resolveram mudar para uma cidade que tivesse melhor equipamento de educação e foram para Passo Fundo, onde eu nasci. Eu fui o único que nasceu em Passo Fundo. Os outros nasceram na colônia de 4 irmãos. Graças a essa visão de necessidade da educação, esta cultura de solidariedade, de comunidade que tiveram que desenvolver desde as suas origens até, sobretudo, a sua instalação aqui no Brasil, foi essencial para nós e para muitos outros descendentes daqueles imigrantes que, de 1909 até 1914, foram trazidos ao Brasil graças à Jewish Colonization Association do Barão Hirsch. Esses colonos, inicialmente, se instalaram naquelas glebas, procuraram desenvolver a sua vida a partir da agricultura, um pouquinho de pecuária, porque, ao chegar, eles recebiam, além da gleba financiada, recebiam uma vaquinha leiteira para compartilhar em cada 2 famílias, uma junta de bois para
puxar os arados que seriam utilizados e, em mutirão, faziam as suas casinhas. Uma família de colonos completava uma casa e juntava-se a outras para fazer as dos vizinhos que estavam chegando. Um sentimento de solidariedade, de comunidade, de visão coletiva que foi extremamente importante. E quando a gente junta este episódio aqui, que foi centro da ICA, da Jewish Colonization Association, com outras migrações de judeus para o Brasil, a gente tem um quilt de retalhos fantásticos que, em cada região do nosso país, deixou uma excelente herança de cultura, de participação, de cidadania, de patriotismo desenvolvido aqui nesse nosso imenso e belo país. Na leitura da A Inquisição em Portugal, de Alexandre Herculano, que eu comprei há poucas semanas atrás, lá na Livraria Bertrand, em Lisboa, a gente vê a importância daquele episódio brutal que determinou a vinda de tantos judeus sefaradis lá para o norte do país. Amazonas, Pará, claro, Pernambuco, Bahia e outras ramificações a partir de então. E tanto naquelas quanto nas que nos trouxeram aqui, muitas origens comuns. Sefaradis de um lado, askenazis do outro, foram trazidos por imposição. Não foi por definição própria, por desejo de sair, mas simplesmente porque, mais uma vez, estavam sendo perseguidos e escorraçados num antissemitismo que não termina nunca. Mas souberam vencer as dificuldades e aportaram para o país que os recebeu. Aportaram das mais diversas maneiras. Nós temos hoje totalmente integrados à sociedade, nos mais diversos ramos de ação, os descendentes daqueles judeus sefaradis ou desses judeus askenazis, prestando serviços, sendo úteis e mostrando que a terra que nos acolheu teve uma retribuição válida pelos que aqui vieram. Foi um começo difícil, foi um começo duro, em que houve a necessidade de buscar caminhos, de abrir novas trilhas, de encontrar as possibilidades de uma boa convivência. Isto deixando um rastro do interior do Rio Grande do Sul até todas as capitais do sul do país, para onde, em diversos momentos, migraram aqueles judeus que vieram no começo do século XX. Entre eles, nós, a nossa família, tanto pelo lado Sirotsky quanto pelo lado Birman, materno, hoje está disseminada pelo sul do Brasil e temos tido o orgulho de ser partícipes de várias ações importantes em setores diferentes da sociedade. No caso específico nosso, na área de comunicações, um falecido irmão meu, Maurício, e eu, em 1957, criamos o embrião do que é hoje um grupo de comunicações, a RBS, Rede Brasil Sul, e
assim como nós, neste setor, em vários outros, no campo da medicina, da engenharia, da empresa, da indústria, fomos semeando boas coisas e colhendo outras ainda melhores. Hoje, as minhas gerações de filhos, netos, e agora, há poucos meses, um primeiro bisneto, nós temos orgulho de olhar para trás, valorizar as nossas origens e, sobretudo, agradecer aquele sacrifício dos que nos antecederam e que nos ofereceram as oportunidades que tivemos até agora. Eu acho que esta caminhada, que começa em diferentes séculos, mas que é determinada pela mesma origem odiosa de um antissemitismo absolutamente incompreensível, ela nos pode deixar orgulhosos. Nós enfrentamos os desafios e os estamos vencendo. Nós estamos deixando para as gerações futuras lições e oportunidades. Eu acho que é isso que se deve fazer. É isso que faz com que cresçam as possibilidades de correntes migratórias como foram as nossas e que fazem com que persista o desejo de uma vida útil, solidária, com serviços bons prestados à comunidade que nos acolheu. Na busca de deixar um registro para os meus filhos e netos, um registro para o futuro, eu fui atrás das nossas origens, até porque meus pais não gostavam muito de falar sobre isso. E eu não tinha muitas informações, umas poucas através de pesquisa, com arquivos da nossa coletividade de São Paulo e daqui, e que eu estava num congresso na Rússia, em Moscou, e consegui ir para a Moldávia. Não era fácil, porque era ainda um regime comunista, e tinha que ter um convite para entrar no país. Os meus amigos editores de jornais lá da Rússia me conseguiram esse convite, e eu fui lá. E buscando as origens e tecendo uma estrutura que pudesse ficar de lembrança para eles, né? E nesses meus 8 ou 10 dias, não me lembro mais, na Moldávia, eu acabei peregrinando por lá e depois de Kishinev, que é a capital, fui para o norte, para Soroka, que era uma cidade muito densamente habitada por judeus, e a busca de raízes da família Sirotsky, ou Sorotsky, que era como teria estado no navio que os trouxe. Finalmente encontrei uma senhora em Soroka, uma senhora de 90 anos, que me disse que tinha conhecido o Sorotsky, e eram até vizinhos em uma cidade, numa shtetl chamada Dobroven, que fica a uns 15 quilômetros de Soroka. Convidei a Anne para ir comigo para Dobroven. Ela faz, olha, faz 40 anos que eu não vou lá. Imagina ela, 15 quilômetros ali. Aí fomos lá. Foi muito emocionante, encontramos o terreno onde moravam os meus ancestrais, e na volta, conversando com ela lúcida ainda, com 92 anos, perguntei, Anne, você lembra de alguma canção da época? E ela começou a cantar, até com uma vozinha afinadinha, coisa que eu não sou. Ela começou a cantar em russo. Eu digo, não, Anne, em Yiddish, tem alguma lembrança?
e ela começa a cantar uma música que era a música, uma das músicas que a minha mãe cantava para uma espécie de canção de ninar. Era uma música em Yiddish, o meu Yiddish é péssimo, minha voz é pior ainda, mas em todo caso é essa aqui. Oi vom Preppechekel, brennt a Feierl, und der Rebbe singt, und der Rebbe mit der kleine Kinderle, lernen Aleph Beis. E aí vai, eu não lembro bem do resto da música, mas quando ela começou a cantar e eu fiz a associação, foi uma imensa emoção, eu chorei muito. E ela nem entendia bem, mas depois eu expliquei. E esta música eu tomei como tema para o livro que eu fiz de registros para a minha família, inclusive dessa visita à Moldávia e outras tantas histórias que eu consegui coletar. Eu dei o nome ao título mais ou menos a partir da música, né? O livro se chama A Chama dos Sonhos, que é a fire que estava acesa enquanto o Rabi cantava para os seus alunos. Um episódio, mas que histórias ricas.